Você certamente já ouviu falar em gênero, mas você sabe o que significa expressão de gênero e identidade de gênero? Você consegue entender os termos que estão relacionados a essas diferenças? Então assiste esse vídeo até o fim, porque o tema de hoje é gênero. Há alguns dias eu publiquei no canal um vídeo sobre sexo biológico. E se você ainda não viu, eu sugiro que antes de assistir este vídeo de hoje, você dê um pause e vai lá assistir o vídeo de sexo biológico. Porque os conceitos se confundem muito entre as pessoas em geral, mas eles são completamente diferentes. Para fazer um resuminho, sexo biológico são homem, mulher e intersexo. E o gênero? Bom, o gênero é uma construção social. O gênero se refere ao papel que a nossa cultura espera do homem ou da mulher. Então, quando a gente fala uma mulher, a gente já imagina algumas coisas. Pense aí, o que veio na sua cabeça? Veio alguma característica física que são comuns às mulheres? Veio um tom de voz? Veio um papel social? O que a gente espera em relação ao comportamento, à profissão? Então, esses conceitos, eles são culturais, religiosos e sociais. Às vezes, o que nós esperamos para uma mulher ou para um homem aqui na nossa cultura do Brasil é diferente do que se espera de uma mulher ou de um homem num outro país, numa outra cultura. E mesmo dentro do mesmo país, nós vamos encontrar diferenças dos papéis sociais esperados de mulheres dentro de determinadas sociedades ou de determinadas religiões. Então, gênero é uma questão de comportamento, né? De apresentação, de relacionamento perante a sua comunidade, ok? Quando nós falamos de gênero, nós temos dois conceitos: expressão de gênero e identidade de gênero. A expressão de gênero, ela pode ser de homem, de mulher ou não binário, que é quando não se refere exatamente ao papel esperado para um homem e a aparência, né? Ou a aparência, o papel esperado para uma mulher, ou então uma situação que nós chamamos de fluida, que às vezes seria conforme esperado para um homem e às vezes seria conforme esperado para uma mulher. Mas então, em resumo, expressões de gênero são três: homem, mulher ou não binário. E identidade de gênero? Identidade de gênero é se você se identifica com o papel, com o sexo que você recebeu ao nascer, ou se você não se identifica com o sexo que você recebeu ao nascer. Então, nasceu um bebezinho. O bebezinho foi identificado na hora do nascimento como um menino, né? E quando ele foi crescendo, ele se identifica com o que é esperado para um homem dentro da nossa sociedade. Então, este homem será um homem cisgênero, porque ele se identifica com o sexo biológico, com o sexo que foi definido quando ele nasceu. Da mesma forma, uma criança que quando nasce é designada como do sexo feminino, quando cresce e se identifica com o papel social da mulher, se sente como uma mulher, vai ser chamada de uma mulher cisgênero. É bem importante deixar claro aqui que identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Orientação sexual tem a ver com o seu interesse nos relacionamentos. É tema de outro vídeo. Hoje nós estamos falando apenas de expressão e identidade de gênero, ok? Então vamos continuar. Quando eu tenho um indivíduo que nasce menino e vai crescendo e não se identifica com o papel social do homem e se sente como uma mulher, ele decide se tornar uma mulher, ela vai ser chamada de uma mulher transgênero. E quando o indivíduo é feminino ao nascer e conforme vai se desenvolvendo, vai se identificando com o papel masculino, se torna um homem transgênero.
Quando a pessoa é não binária, que não se identifica nem com o papel do homem, nem com o papel da mulher, também vai ser considerada uma pessoa trans. Por quê? Ela não se identifica com um único papel de gênero, que é o que lhe foi designado ao nascer, e se identifica com ambos as expressões de gênero. Então, quem são os trans? Os trans são as mulheres que nasceram com sexo biológico de homem, mas que se identificam como mulheres, os homens que nasceram com sexo biológico de mulheres, mas se identificam como homens, e os não binários, que nasceram com sexo biológico, tanto faz masculino ou feminino, mas não se identificam com um único gênero, ou preferem se autodenominar neutros. Na verdade, eu usei um termo errado, porque eu falei preferem, e nos conceitos nós não consideramos que isso é uma preferência, isso não é uma escolha do indivíduo, é como ele se sente, entende? E os intersexuais? Os intersexuais não vão entrar na categoria trans. Eles vão escolher, né? Eles vão se identificar com o gênero masculino, ou com o gênero feminino, ou com o gênero não binário. E só. Então, quem nasce com sexo biológico de homem pode se tornar um homem cis, uma mulher trans ou um não binário. Aqueles que nascem com sexo biológico de mulher podem se tornar uma mulher cis, um homem trans ou não binário. E os que nascem intersexuais podem se tornar homem, mulher ou não binário. Então, agora que eu já expliquei um pouquinho sobre expressão de gênero e identidade de gênero, eu queria só fazer mais uns comentários a respeito, por exemplo, das pessoas trans. Dentro dessa classificação, existem os transexuais, os transgêneros e as travestis. E qual seria a diferença? Bom, algumas pessoas consideram que a diferença entre transgêneros e transexuais são as modificações corporais. Os transgêneros teriam a modificação do papel de gênero, da forma de se vestir, da forma de se comportar, mas não fariam modificações no corpo. E já os transexuais fariam essas modificações, como, por exemplo, a retirada das mamas, no caso dos homens transexuais, ou a colocação de próteses, no caso das mulheres transexuais, ou ainda a cirurgia para redesignação da genitália. É uma palavra difícil essa, por isso que eu falei bem devagarzinho. Que seria adequar o aspecto da genitália externa para a sua identidade de gênero, ok? E as travestis sempre serão pessoas que nasceram com sexo biológico masculino e que se identificam com o papel de gênero feminino. Quando é o contrário, não pode ser chamada de travesti, tanto que elas sempre estarão associadas ao artigo feminino, ok? E também tem as drags, né, que são as drag queens, no caso dos homens que se vestem de mulher, e os drag kings, que são as mulheres que se vestem de homens, mas de uma forma mais caricata, mais exagerada, geralmente relacionadas a uma performance artística. Então, elas mais alteram a sua expressão do que a sua identidade de gênero. Na dúvida, se você precisa realmente saber se a pessoa é transexual, transgênero, travesti ou drag, você pergunta. Porque o que mais vale em todas essas classificações é a autodesignação. É como a pessoa se sente, como ela se identifica, certo? E falando um pouquinho do guarda-chuva dos não binários, digamos assim, dentro dessa classificação de não binários, que também nós podemos usar como um sinônimo o gênero queer, existem praticamente 300, né? São muitas as possibilidades de identificação de gênero não binário. Então, aí sim você vai ter que perguntar, porque você olhar a pessoa não vai ser suficiente para você entender se ela é alguém que tem o gênero fluido, né, que transita hoje, se
se identifica mais com o gênero masculino, amanhã se identifica mais com o gênero feminino, ou se é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros, ou se é uma pessoa que se identifica com os dois gêneros. Então, aí vai ficar bem mais complicado de explicar. Eu confesso que nem eu consigo entender bem certinho a diferença entre uma classificação ou outra. Então, a melhor forma é você perguntar mesmo. Eu entendo que para algumas pessoas, mesmo com toda a explicação, fica difícil de entender toda essa classificação de expressão de gênero, identidade de gênero, sexo biológico, orientação sexual, ainda vou falar no outro vídeo, né? Mas esses dias eu me deparei com uma imagem que se chama Mandala da Diversidade. Então, se você quiser visualizar tudo isso de uma forma mais simplificada, eu sugiro que você digite lá no Google, Mandala da Diversidade, que vai aparecer essa imagem, que ajuda a elucidar bastante, esquematizando, né, essa diversidade, você consegue visualizar de uma forma mais simples, facilita bastante, certo? Então, mensagem final: existe expressão de gênero masculina, feminina, não binária, existe identidade de gênero cis e trans. O mais importante em tudo isso é respeitar a autodesignação do indivíduo, né? Como ele, ela se identifica, né? Como ele, ela se sentem. E, na dúvida, pergunte, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.